Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e hoje continuamos nossa série sobre a doutrina da predestinação, tratando de um tema essencial para a compreensão da soberania de Deus, a coerência entre a vontade decretiva e a ação causativa de Deus. Muitos tentam separar de forma artificial o decreto eterno de Deus e a execução desse decreto na história, como se houvesse uma distância ou contradição entre o que Deus determina e o que Deus causa de fato. Mas a verdade bíblica é clara. A vontade decretiva de Deus é inseparável da sua ação causativa. Aquilo que ele determina na eternidade, ele mesmo realiza no tempo, governando cada detalhe da realidade. Isso significa que não há contradição, paradoxo ou mistério insolúvel entre o decreto divino e a providência divina. O decreto de Deus é o plano eterno. A ação causativa, providência ou soberania de Deus é a sua realização histórica. A ação causativa ou exercício da soberania de Deus é a expressão da mesma vontade decretiva ou plano de Deus, que define, sustenta e move todas as coisas para o cumprimento do seu propósito perfeito. Então, vamos ao primeiro ponto. A autocoerência absoluta de Deus e a coerência entre todos os seus atributos. Um dos fundamentos mais sólidos da doutrina da predestinação é a realidade de que Deus é absolutamente coerente consigo mesmo. A Escritura nos ensina que Deus é simples, ou seja, não é composto de partes, mas é inteiramente todos os seus atributos. E todos os atributos de Deus são inteiramente Deus. Por isso, não existe diferença ou fragmentação na essência divina, como afirma Tiago 1,17. Nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Se Deus é simples, então todos os seus atributos são inseparáveis ou a mesma coisa. Não há em Deus qualquer choque ou tensão entre sua justiça e seu amor, entre sua misericórdia e sua santidade, entre sua onipotência e sua onisciência. Cada atributo é absolutamente o mesmo que todos os demais, porque todos são igualmente a essência do próprio Deus. A autocoerência absoluta de Deus implica a coerência absoluta de todos os seus atributos, com todos os demais atributos. Pois, primeiro, se Deus é simples ou inteiramente todos os seus atributos e todos os atributos de Deus são inteiramente Deus, Malaquias 3,6, Tiago 1,17. E segundo, Deus é absolutamente coerente consigo mesmo, Efésios 1,11. Ou não pode se contradizer, Números 23,19, Tito 1,2, Hebreus 6,18. Então, terceiro, todos os atributos de Deus são absolutamente coerentes com todos os seus demais atributos. Ou nenhum atributo de Deus pode contradizer qualquer outro. A coerência interna de Deus se manifesta diretamente na relação entre seu decreto eterno e sua ação causativa na história. Efésios 1,11 declara que Deus faz
todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, a providência, a ação causativa ou exercício da soberania de Deus não é uma execução desconectada ou contraditória do decreto eterno, mas a sua realização coerente. Deus age na história exatamente de acordo com aquilo que ele decretou desde a eternidade, porque seu ser é perfeitamente e absolutamente autocoerente. Assim, afirmar a autocoerência de Deus significa reconhecer que todos os seus atributos estão em plena harmonia uns com os outros e que seu agir na história, pelo qual ele opera todas as coisas, está em plena harmonia com seu decreto eterno. Então, vamos ao segundo ponto, que é a ação causativa de Deus é absolutamente conforme sua vontade decretiva. A autocoerência absoluta do ser de Deus implica que a ação causativa ou exercício da soberania de Deus é absolutamente conforme ou coerente com sua vontade decretiva. E, portanto, todas as coisas passadas, presentes e futuras são da vontade decretiva de Deus, ou predestinadas por Deus, pois Deus causa todas as coisas absolutamente conforme sua vontade decretiva ou predestinação. Se Deus é absolutamente coerente consigo mesmo, segue-se que sua ação causativa ou exercício da sua soberania é absolutamente coerente ou conforme sua vontade decretiva. Não existe em Deus um decreto eterno que não seja plenamente realizado na história. Assim como não existe uma ação providencial que não esteja enraizada no seu decreto eterno. Efésios 1:11 declara que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A expressão paz mostra o agir histórico de Deus. A expressão conselho da sua vontade aponta para o decreto eterno ou conjunto de todas as proposições concebidas em sua mente acerca de todas as coisas. Entre essas duas realidades, não há qualquer descompasso ou contradição, mas perfeita coerência. O que Deus decretou desde a eternidade é exatamente o que ele causa no tempo, nem mais, nem menos. Isso significa que todas as coisas passadas, presentes e futuras são absolutamente predestinadas por Deus. Uma vez que a soberania ou a ação causativa de Deus é absoluta, ela não se limita ou não é só sobre todas as coisas presentes, mas sobre todas as coisas passadas e todas as coisas futuras. Dada a transcendência, soberania exaustiva e autocoerência absoluta de Deus, ele faz ou opera instantaneamente todas as coisas passadas, presentes e futuras, conforme a sua vontade decretiva ou decisão eterna e imutável. Portanto, Deus predestina todas as coisas passadas, presentes e futuras. Não existem eventos neutros, nem ações humanas independentes, nem mesmo acidentes fora da determinação divina. Tudo o que existe e acontece é causado por Deus, em conformidade exata com sua vontade decretiva. Assim, a predestinação não é apenas uma previsão
ou um conhecimento antecipado, mas a determinação e causação de todas as coisas pela vontade soberana de Deus. O decreto é a causa. A providência ou ação causativa é a consequência lógica. Ambos procedem da mesma vontade una e coerente do ser divino, de modo que nada, absolutamente nada, escapa ao plano eterno do Senhor. Então vamos ao terceiro ponto: a negação do acaso e da contingência. Tudo é causado e predestinado por Deus. Se a ação causativa de Deus é absolutamente coerente com sua vontade decretiva e ela opera ou é exercida sobre tudo, então segue-se necessariamente que não existe acaso, sorte, destino cego ou contingência independente no universo. Todas as coisas, do menor detalhe ao maior evento da história, são predestinadas e causadas por Deus em perfeita conformidade com seu decreto eterno. As Escrituras repetidamente afirmam isso. Provérbios 16:33 declara: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Até mesmo o que os homens chamam de aleatório é absolutamente determinado por Deus. Da mesma forma, Mateus 10:29-30 ensina que nenhum pardal cai em terra sem o consentimento do Pai, e que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Ou seja, nada, absolutamente nada ocorre fora da soberania causal do Senhor. A teologia humanista ou pseudo-cristã fala de contingência ou indeterminação para preservar uma suposta liberdade humana ou espaço de autonomia da criação. Mas a Bíblia elimina completamente essas noções. Se houvesse qualquer evento independente ou contingente, isso significaria que Deus não é exaustivamente soberano sobre todas as coisas, o que é impossível. Assim, afirmar a coerência entre o decreto eterno e a ação providencial de Deus nos leva a reconhecer a verdade simples e gloriosa. Tudo o que existe, seja no mundo natural, nas ações humanas ou nos acontecimentos históricos, só existe porque Deus assim determinou e causou, segundo o conselho perfeito de sua vontade. Não há acaso, não há destino cego, não há espaço para independência. Há apenas o Deus soberano operando todas as coisas para o cumprimento do seu eterno propósito. Bom, agora chegando na conclusão. Ao longo deste vídeo, vimos que Deus, sendo absolutamente simples e coerente em seu ser, age sempre de forma perfeitamente consistente com sua vontade decretiva. O decreto eterno não é uma ideia abstrata, mas o fundamento e definição de toda a realidade. E a ação causativa divina é a sua execução histórica. Por isso, todas as coisas, passadas, presentes e futuras, são predestinadas e causadas por Deus, sem espaço para acaso, contingência ou autonomia da criação. Essa verdade nos conduz a adorar o Senhor como o Deus soberano que opera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E nos chama a descansar na certeza de que tudo caminha exatamente segundo o seu eterno propósito. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido
a este vídeo até aqui e peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe com outras pessoas. E é claro, se ainda não for um inscrito, se inscreva e continue acompanhando o canal Reforma e Teologia. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.